A partida que vamos ver hoje foi jogada entre Alexander Grischuk e Boris Grachev pelo campeonato de xadrez rápido na superfinal, campeonato de Moscou de 2014. Essa partida foi jogada no dia 30 de janeiro e o Grischuk foi o campeão do torneio. Vamos ver a partida contra Grachev, como ele ganhou facilmente. Gostaria de chamar a atenção nessa partida de três momentos. Um momento na abertura, onde o Grischuk descobre uma maneira, aplica uma maneira nova, que até então não tinha sido jogada e aparentemente é muito simples, porque se assemelha bastante a uma outra linha. Então ele descobriu uma nova maneira de jogar, por analogia a uma outra posição muito conhecida e muito analisada. O segundo momento que eu quero chamar a atenção é no meio-jogo, entrando no meio-jogo, saindo da abertura, entrando no meio-jogo, como o adversário do Grischuk, o Grachev, com dois lances inferiores, ele passa de uma posição que poderia ter bastante jogo, ele fica numa posição estrategicamente perdida, e a partir daí ele fica apenas assistindo o Grischuk jogar. E o terceiro momento é um momento muito objetivo, um momento de conclusão da partida, onde o Grischuk poderia ganhar material, mas ele joga objetivamente, ele prefere até sacrificar material para terminar a partida mais rapidamente e com grande efeito estético também. Então vamos ver, a partida é muito bonita. Então começou com E4, Grachev jogou C5, o Grischuk jogou cavalo F3, Grachev jogou E6. O lance E6 é geralmente uma opção dos jogadores mais posicionais, é uma linha mais posicional da siciliana. Os jogadores que querem linhas complicadas geralmente vão jogar D6, levando para uma Najdorf ou para uma dragão, que é bastante complicada, ou jogar cavalo C6, tentando jogar uma Sveshnikov. E E6 temos a variante Kan, a Paulsen. Aqui podemos colocar, depois de D4, CD4, cavalo D4. A6 caracteriza a Kan. Cavalo C6 leva para as linhas da Paulsen, muitas vezes chamada de Taimanov, mas a variante Taimanov realmente é jogada com cavalo de G7. O próprio Taimanov explica isso em um de seus livros. Ele tem um livro sobre a Paulsen, e a Paulsen é jogada com dama C7, geralmente chamada de Taimanov, mas é a linha da Paulsen. E muitas vezes a Kan é chamada de Paulsen, mas é o sistema Kan. Em geral, o cavalo vai desenvolver por D7. Bom, dito isso, vamos seguir aqui ao que realmente aconteceu na partida. O Grischuk jogou o cavalo C3. Esse é um lance que tenta dar um drible aí, um lance de espera e ao mesmo tempo um lance de desenvolvimento. Tira algumas linhas normais aí para as pretas. Por exemplo, se jogar cavalo C6, já não tem mais a Kan. E foi o que seguiu, o cavalo C6. Se jogar 6, podendo esperar transpor para a Kan depois de D4, CD4, cavalo D4, estamos na Kan. Aqui tem uma das possibilidades agressivas, aqui é eu jogar o B5 direto, ou o mais tradicional, dama C7. Mas as brancas podem não jogar D4, podem jogar com G3, tentando levar para uma siciliana cerrada e tentando inutilizar o lance A6, que para uma expansão na ala da dama muitas vezes não é necessário, muitas vezes é apoiado com torre B8, e aí sim a torre vai estar útil aqui, porque muitas vezes a coluna B vai estar aberta. Mas esse é um detalhe, uma sutileza que não chega a ter tanto efeito na teoria de abertura. O grande problema aqui, a grande diferença é que depois de cavalo C6, D4, CD4, cavalo D4, já não temos mais a Kan. Nesse momento existem duas opções principais, que é o dama C7 e A6. O dama C7, o jogador das pretas tem que estar preparado para uma linha relativamente nova, com cavalo de DB5, dama B8, bispo E3, A6, bispo B6, A toma B5, cavalo toma B5, ameaçando bispo C7, e aqui praticamente forçado, bispo B4 cheque, C3, bispo A5,
Depois de cavalo C7, cheque, dama toma C7, bispo toma C7, bispo toma C7. Parece que muito lance, mas isso aqui não passa de teoria. Olha só, dama G4 é o lance mais jogado, e aqui é uma tabia, é a posição típica que os dois lados pretendiam chegar, e aqui começa a batalha do meio-jogo, a disputa de planos. É até uma forma bem interessante você treinar com um amigo, jogando essa posição, invertendo as cores, para que vocês cheguem à conclusão de qual dos dois lados você prefere. Jogar com 3 peças menores ou jogar com a dama. Isso vai ser uma batalha teórica aí. Então, essa é uma das linhas complicadas que existe na posição, mas não seguiu nada disso na partida. Vamos voltar aqui a alguns lances. Isso, então, aconteceria com o lance dama C7. Então, por isso que muitos jogadores, para evitar essa linha, jogam com A6. Foi o que seguiu aqui na partida. Esse era um lance muito jogado por Uffe Anderson, que hoje está um pouco afastado dos torneios, mas no seu auge de prática enxadrística, ele jogou muitas partidas com A6, pedindo complicações, que era bem o estilo do Uffe Anderson. Então, depois de A6, o Grischuk chamou aqui para o ataque inglês. É uma variante bem agressiva, a ideia é jogar bispo E3, dama D2, roque grande e avançar os peões na ala do rei, com G4, H4, o chamado ataque à baioneta. Mas o que se segue aqui na partida, depois de cavalo F6, aqui nós podemos fazer uma busca aqui no banco de dados online. Temos aqui que 186 das partidas, quase que a maioria absoluta, foi jogado bispo E3, que é o lance do ataque inglês. Mas, por incrível que pareça, existe um lance novo que foi jogado aqui. Esse lance só não é totalmente novo, porque já tinha sido jogado em 2001 por um jogador chamado Jensen, de 1073 de rating. E ele jogou não com a ideia do Grischuk, mas uma ideia totalmente errônea. Ele jogou depois com E5, cavalo D5, capturou em D5 e perdeu a partida em 20 lances. Então, essa aqui não vamos nem contar como uma partida oficial da teoria. Então, vamos considerar o cavalo C6, toda a ideia por trás desse lance, como uma novidade teórica na posição. O fato interessante é que uma posição muito similar, eu vou voltar aqui nessa posição, aqui temos o lance cavalo captura C6, bastante teoria, muito jogada essa posição. E qual a diferença em relação à posição da partida? É o lance F3 e A6 aqui inseridos na posição. E parece beneficiar mais as brancas, porque o lance peão F geralmente vai avançar até para F4. Não é de tanta importância a debilidade aqui em E3 que é causada. Já o bispo de C8, muitas vezes ele vai desenvolver por A6. Então, vamos voltar à nossa posição. Depois de F3, A6, cavalo toma C6, aqui é a novidade. B toma C6, E5, cavalo D5. Aqui é a partida do Jensen. Vamos criar aqui, Restore Game. E aqui a partida do Grischuk, o lance correto, cavalo E4. Dama B6, já tentando explorar aqui em E3, mas não tem grandes perigos. C4, cavalo E3, dama D3. Tudo sob controle, toma em F1, ele toma de torre. Bispo cheque, bispo D2. E aqui é um momento crítico, onde o jogador das pretas, o Gratchev, deveria rocar, tentar complicações, manter as peças, jogar depois, trazer talvez o cavalo para F5 e manter mais peças no tabuleiro. Mas o que ele faz, ele simplifica um cavalo F1, torre F1 e bispo D2. Deveria manter esse bispo até para um caso de emergência capturar o cavalo de D6. Mas depois de bispo D2, dama D2, o que se vê aqui é uma grande debilidade nas casas pretas. Veja como as brancas têm um domínio absoluto de D6. A
casa C5, G5, a casa F6 estão todas debilitadas. O cavalo centralizado muito bem aqui, para não levar esse cheque e perder o roque. As pretas rocam. Grischuk joga C5, consolidando aqui a vantagem no centro. Veja essa estrutura, essa casa extremamente fraca. E só resta as pretas. Vamos avaliar. Não tem nada na ala do rei. No centro, totalmente bloqueado. Só resta um pequeno esboço aqui de reação na coluna B. E é o que vai seguir. Ele também pode desenvolver o bispo só por A6. E em A6 ele não vai fazer nada. Aqui o Grischuk já leva a torre para o ataque à ala do rei, que é o plano das brancas. Torre B8, torre G3, rei H8, roque grande. Um lance que, além de já liberar a torre aqui, trazer essa torre para o jogo, já deixa o rei também reforçando a posição, defendendo B2. Então aqui seguiu torre B4, atacando o cavalo, dama E3, dama B8, atacou o B2, mas torre D2 está tudo consolidado. Vou fechar agora aqui a janela do Houdini, para ele não dar muito palpite na nossa posição. E também já não vai interessar muito a database online, porque é mais para abertura. Vamos aumentar aqui, deixar apenas o lance como treinamento. Então vamos tentar concluir aqui essa posição como o Grischuk. Depois de torre D2, consolidando a posição. Torre C4, cheque. Rei B1. Dama B4. Tudo coordenado. Aqui temos o cavalo atacado. Mas o Grischuk vem com A3, impedindo. Torre toma E4, porque peão captura dama, ganhando uma qualidade. Então a dama voltou para D8. E agora cavalo D6. Veja a posição desse cavalo comparando com o bispo totalmente mal. Então temos um elemento estratégico aqui muito forte e a partida, o lado estratégico, não está separado do lado tático. Essa partida vai ser concluída por ataque. Geralmente um cavalo bem posicionado no centro, ele além de ser uma peça importante estrategicamente, geralmente é uma peça que contribui bastante para um ataque, tanto numa ala quanto na outra. Então, ele pode jogar na ala da dama, pode ser importante no final, mas pode ser importante também no ataque. E é o que vai acontecer nessa partida. Esse cavalo centralizado nessa casa aqui, fortíssimo, em D6, ele vai ser utilizado no ataque ao rei. Vamos ver como segue. Bispo A6, eu acabei de elogiar bastante esse cavalo, e aqui é um momento importante. Claro que o Grischuk não vai trocar esse cavalo pela torre. É um momento importante, é o terceiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, em que devemos combater o materialismo, analisar dinamicamente a posição. O cavalo tem muito mais importância na posição do que essa torre, que mal tem casas para jogar. Então, decisão acertadíssima, não capturar. Mesmo que continuasse com vantagem, a vantagem ainda diminuiria um pouco. A vantagem é bem maior, seguindo o plano com F5. Agora temos várias ideias, como F6, dama G5, e o que foi jogado na partida, que também foi brilhante, depois de E toma F5. Agora temos já uma posição aqui de diagrama de combinação. Jogam as brancas e ganham. Se você quiser parar o vídeo para tentar achar toda a sequência, é só dar um pause. Então, se você encontrou o lance, você jogou torre toma G7. Exclama. A variante é muito simples de ver. Se rei toma G7, dama G5, rei H8, dama F6 cheque, rei G8, cavalo toma F5, ameaçando 3 mates. Dama G7, o mate aí a queima-roupa, e 2 mates de cavalo. Então não dá para as pretas defenderem 3 mates ao mesmo tempo. Então essa é uma das variantes.
E o que que as pretas jogaram? Tentaram aqui depois de torre G7, tentaram respirar um pouquinho, mas posição totalmente perdida. Jogaram F4, tirando aqui a passagem da dama, mas aí nesse caso a dama vem para H3, ameaçando o mate, e aí força a captura. Aqui tem que jogar preciso, melhor que dama G4 é cavalo F5. Depois de cavalo F5, se jogar rei G8, temos dama G4, mate no próximo. E se rei H8, dama H6, ameaçando o mate em G7. A única defesa seria torre G8. E aí, depois de torre G8, dama F6 e mate no próximo. Se você gostou dessa videoaula, compartilhe nas redes sociais. Você vai estar colaborando com a difusão do xadrez e me incentivando a produzir mais aulas como essa. Até a próxima, valeu!